Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional, na vossa companhia às mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Pancho, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva, colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol, numa semana onde tivemos colegas mais mexidas, mais escorregadelas no nosso campeonato, nomeadamente até no norte do país, onde as duas equipas que lutam pelo terceiro lugar neste momento, Sporting Clube do Braga em terceiro e Futebol Clube do Porto em quarto, nenhuma delas conseguiu vencer. O Braga empatou em Famalicão, o Porto perdeu na Reboleira frente ao Estrela da Amadora. Já as equipas da segunda circular, Benfica e Sporting, dominaram ambos os seus jogos, o Benfica dentro de casa, o Sporting fora dela, e com uma super exibição, mais uma, esta um bocadinho deslumbrante, um bocadinho mais deslumbrante, podemos dizer assim, mas mais uma de Víctor Gyökeres. Vamos começar pelo Norte, como fizemos na semana passada, também abordar aqui esta luta pelo terceiro lugar, que neste momento está mais acesa, simplesmente por haver esta diferença pontual. A luta pelo título continua igual à semana passada. O Porto foi até à Reboleira, frente ao conjunto de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, perder por 2-0 num jogo onde a equipa de Martin Anselmi, podemos dizer, se calhar exageramos um bocadinho, mas podemos dizer que fugiu a uma possível goleada da equipa do Estrela. Colegas, começo por ti até, Afonso, como é que viste esse jogo do Futebol Clube do Porto, Martin Anselmi? É mais um jogo complicado contra uma equipa do Estrela que esteve por cima em praticamente todo o momento do jogo, menos na posse de bola. Antes de mais, dar os parabéns a José Faria e à equipa de Estrela, perdão, porque foi um jogo 100% conseguido por parte da equipa da Amadora. Não deu qualquer tipo de hipótese ao Futebol Clube do Porto, apesar que me disseste que o Porto teve mais posse de bola. Não me lembro de uma ocasião de perigo do Porto, assim iminente. Também falaste da cabazada, da goleada. É verdade, se Kikas tivesse assim um bocadinho a mira mais melhor apontada, marcava um hat-trick ou um póquer à Víctor Gyökeres, como falaste. E é de ressalvar aquela que foi a exibição tanto de Alan Ruiz como também de Kikas, que apesar que falhou, jogou bem. A equipa do Estrela, apesar de estar cá em baixo, é uma equipa composta por bons jogadores com alguma experiência na primeira divisão, o caso do Jovane, o Alan Ruiz, que já tinha estado cá no Sporting e no Arouca, o Kikas, que já tinha jogado no Bessado. É dar os parabéns à equipa de Estrela. Falando do Futebol Clube do Porto, nada correu bem à equipa dos azuis. Anselmi demonstra mais uma vez que este sistema tático não encaixa na equipa, não tem jogadores para este sistema tático. Rodrigo Moura ainda houve ali uma ocasião ou outra que tentou fazer alguma coisa, mas foi impossibilitado por aquela que é a defesa da equipa do Estrela, e é uma derrota que se encaixa perfeitamente naquilo que é a partida. Uma vitória que dá, vamos exaltar, claro, a vitória de Estrela sobretudo, uma vitória que dá uma luva de ar fresco à equipa do Estrela, que muito possivelmente vai garantir a manutenção, que é muito importante. José Faria, que era diretor desportivo ou diretor técnico da equipa de Estrela, está como treinador e está a fazer um bom trabalho naquilo que são as condições do Estrela. Praticamente garantiu manutenção. Sim, perto dela com esta vitória. E é isso, é dar os parabéns ao Estrela, porque fez uma magnífica exibição. Eu não consigo dizer outra palavra, mas isto é dar as condolências ao Porto, porque o Porto está fraquíssimo. O Porto, peço desculpa as palavras, mas o Porto não joga nada. O Porto não se impõe. Este não é o Porto que nós conhecemos. Sabe? Nós conhecemos um Porto, pode perder, porque Sérgio Conceição, e claro, vamos sempre puxar aqui um bocadinho a brasa a Sérgio Conceição naquilo que é o sentimento do Porto, a raça, o querer, a vontade, a nunca desistir, como falou Abel Ferreira ainda hoje ou ontem. E não tem havido isso no Futebol Clube do Porto este ano. Uma equipa sem identidade, uma equipa que não corresponde àquilo que são os pergaminhos dos azuis e brancos, não corresponde à exigência dos adeptos, que são os adeptos que nós conhecemos, bastante fervorosos, bastante impulsivos também, e vivem tudo à flor da pele. Apaixonados. Exatamente. E este Porto está morto.
Não sei se vai conseguir o terceiro lugar, não me acredito honestamente, porque já vamos falar disso. Apesar do Braga não ter jogado assim tão bem, mas conseguiu ganhar mais um ponto ao Futebol Clube do Porto, que é a verdade. E acho e concluo a dizer que realmente este Porto de 24-25 é fraquíssimo. Não, só se apanha assim Rodrigo uma hora, Fábio Vieira a jogar ali mais recuado, que até melhorou, mas este Porto está fraquíssimo, está pelas costuras, está morto. É preciso uma renovação, outra renovação para a próxima temporada e um forte ataque ao mercado por parte de André Vilas-Boas e sua equipa técnica. E tu, João, como é que viste este jogo? Eu acabei por não falar sobre isso, mas é também uma fraca resposta a uma semana complicada, principalmente extra futebol para a equipa de Martin Anselmi. É, sem dúvida. Tendo em conta o que se passou, como dizes, e bem nesta última semana, com todas aquelas polémicas da suposta festa de aniversário de Otávio, acho que não só os adeptos do Porto, assim como todos os adeptos de futebol, estávamos à espera que o Porto viesse querer dar uma resposta diferente, porque já nos habituou assim, em outros tempos até com Sérgio Conceição. Recordo-me também uma altura que aconteceu algo parecido com o Uribe, e o mesmo foi Antes da imediatamente pandemia, afastado. Uribe, Marchesín, Exatamente. Foi os foram argentinos alguns, na altura, foi o Sarabia, o Luís Dias lateral também na direito. O altura. Renzo Sarabia, sim. Portanto, isso Escada remeteu-me Porto. logo a outros tempos também de Futebol Clube do Porto, que as coisas também eram resolvidas se calhar de outra maneira. Não estou a dizer que era a correta, mas era a que se fazia, que se calhar E não acaba por passava ser tanta coisa cá para fora. Um facto. Sim, e era aquela que ia Sabiam mais guardar as encontrar a coisas. identidade daquilo que é o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu esperava um resultado diferente, mas em contrapartida, e queria fazer também essa análise antes de pegar mais no jogo, e eu sinceramente esperava 3 jogos, não digo difíceis, mas exigentes para os 3 grandes desta jornada, porque estamos a falar de jogos com equipas que estavam lá em baixo e precisavam de pontuar. Estamos a falar do AVS, que é dizimado contra o Benfica, e vai ter agora frente ao Boa Vista o derradeiro jogo A finalíssima. da época, exatamente. É mais isso finalíssima para o lá Boa de Vista do baixo. que para o AVS. Sim, mas o seu ABS também vai precisar de. Não, mas o ou AVS, seja, se ganhar, eles estão no garante momento que de não play-off. vai descer diretamente. Exato. Garante Algo o aí. play-off, portanto eles também, naturalmente, que vão querer ganhar o jogo. Boa Vista também estava à espera de outra resposta, também completamente dizimado pelo Sporting, ali com auxílio especial do sueco na frente. O Estrela acaba por ser a única equipa que conseguiu ir de encontro à minha previsão e vence o Futebol Clube do Porto e vence bem. Como vocês disseram, e bem, é assertivo. Foi um Estrela muito superior, um Estrela que ganhou 2-0, mas poderia ter sido um resultado ainda mais expressivo. Foi um Estrela com uma capacidade muito boa, tanto daquilo que é o jogo jogado, como eram os duelos, como eram as segundas bolas. Portanto, um Estrela com bastante aguerrido e a demonstrar de facto que precisava daqueles pontos para garantir. Naturalmente que matematicamente não está garantida a manutenção, mas acho que será muito difícil o Estrela não se manter na primeira divisão, ainda por cima depois de ter vencido o Futebol Clube do Porto. Mais relativamente ao jogo ou seja, aquilo que faz o Porto durante a partida, é um Porto muito sem ideias, um bocadinho à imagem daquilo que tem sido a época do Porto. Não esteve tão presente neste jogo Rodrigo Mora, mas nem acho que seja tão de culpa dele, porque a bola não chegava lá. Sim. Também. O Porto não estava a conseguir sair em transição, nem com bola. Portanto, foi um jogo mesmo muito mal conseguido. Arrisco-me quase a dizer dos piores jogos que vi do Porto esta época. Possivelmente também por algum, não digo desfalque, mas pronto, neste momento em que o Porto tem um plantel tão curto, quando existem situações destas em que é preciso também obrigar o afastamento de alguns jogadores por motivos disciplinares, o plantel ainda se torna mais curto ainda. Portanto ainda notamos ainda mais estas nuances que falei, ou seja, o Porto fica ainda mais debilitado, ainda mais do que tem vindo a mostrar durante toda a época. Portanto, pá, isto não correu mesmo nada bem para a equipa aqui do Norte. Acho que é como tu dizes e eu concordo. Não sei se o Porto vai conseguir garantir o terceiro lugar. Arrisco-me quase a dizer que para o que o Porto tem jogado, um quarto lugar não era nada mau. E não me interpretem mal, mas
Sim, o Porto neste momento chegasse com a vitória, seria um jogo. Neste momento. E dávamos aqui mais umas jornadazinhas ao campeonato e não sei se o Vitória poderia colar ali. Ainda há alguma distância ali. Não sei Certo, se são o Porto 9, tem 10 alguma- pontos, mas Ou seja, é sempre uma distância que é quase garantida devido à diferença de estruturas, né? sim. Mas a nível daquilo que é o futebol jogado e a equipa em si, o Porto este ano foi mesmo um ano bastante fraco e é como tu dizes, e eu concordo a 200%, é esperar agora para a próxima época, é esperar para ver como é que se irá movimentar André Vilas-Boas no mercado, porque vai ter que ser um mercado muito ativo do Futebol Clube do Porto, porque senão a coisa E vender não... as vedetas, porque há jogadores que já estão ali há mais no Porto. E falamos disso há bocado, fala-se da possibilidade de Anselmi ser afastado. Sim, sim. Portanto, Eu ia-vos perguntar isso, se achavam que o Anselmi ia sair. Falar do jogo, eu não tenho. Acho que vocês falaram um pouco de tudo. Gostava de realçar, tu falaste de oportunidades. Eu lembrei-me de uma do Denis Gul, que rodou sobre o jogador do Estrela, rematou de fora da área e é uma boa defesa do João Costa, mas é uma oportunidade assim criada de uma forma individual, fora da área, remate de longa distância, por isso acaba por não ser uma, só disse porque foi o que me lembrei. Gostava de realçar no Estrela um jogador que é interessante para outra realidade, para outro clube, que é Diogo Travassos, o lateral direito do Estrela, neste caso o ala, que é do Sporting, está emprestado ao Estrela. Eu este ano já tinha tido a oportunidade no Bessa a ver o Diogo Travassos, já tinha feito um excelente jogo, é um jogador que está a crescer muito e que para o Sporting pode ser muito importante, principalmente como uma segunda opção. Não acredito que o Diogo Travassos vá, pelo menos para já, crescer dentro do plantel do Sporting como uma figura principal ou como uma opção principal para o lado direito, mas num plantel com Fresneda e Ricardo Gaio, um Diogo Travassos é perfeitamente aceitável para uma segunda opção e para crescer lado a lado com um bom lateral, numa altura em que também o Sporting já se fala de jogadores como o Vagianidis para aquela posição. Gostava de realçar esse jogador porque achei mesmo que o miúdo fez um excelente jogo, mais um, e cresce muito com esta temporada do Estrela. Para além disso, eu gostava de vos perguntar, antes de irmos ao Sporting Clube de Braga, se acham que isso pode de facto acontecer, a saída de Martin Anselmi, porque já se fala bastante no assunto. Aliás, um jornalista mexicano, não tenho a certeza se mexicano ou argentino, mas sul-americano, que foi também dos primeiros jornalistas que avançou que Martin Anselmi estava a caminho do Futebol Clube do Porto, proveniente do Cruz Azul, avançou. Isto também é uma informação que o Anselmi está praticamente fechado à sua saída, ou que fala-se muito sobre isso, e que é uma decisão praticamente consumada pela direção do Porto. Vocês acreditam mesmo que isso pode acontecer? Nós falamos disto há uns tempos sobre o Vítor Bruno, e nós até defendíamos os dois que o Vítor Bruno devia sair. O Afonso defendeu que não, que achava que o Vítor Bruno devia ficar mais tempo para dar mais sustentabilidade ao projeto, e a realidade é que o tempo passou e provavelmente o tempo deu razão ao Afonso, porque o Futebol Clube do Porto Anselmi é um Futebol Clube do Porto pior daquele que existia com o Vítor Bruno. Mas vocês acreditam que o Anselmi tem condições para continuar na próxima época? Vai-se dar esse voto de confiança ao treinador mesmo com essas contratações de que se fala? Pois, eu acredito que aqui, naturalmente, que isto são sempre suposições. Não sei até que ponto é que aqui não será mesmo um treinador a querer afastar-se da estrutura. Porque eu acho que o próprio Anselmo não estava à espera de encontrar um Futebol Clube do Porto assim tão debilitado. Sim, depende também um pouco das promessas para a próxima temporada. Porque o Porto, se nós olharmos, tu falaste em vender as vedetas, mas o Porto já vendeu o Nicky Galeno, que eram as vedetas. Ou seja, Mas eu estou a vedetas falar no... de outro tipo de vedetas. Sim, eu estou a falar num sentido de vedeta real, uma vedeta, os bons jogadores, por um valor bom, fizeram dinheiro. As vedetas que tu queres dizer são vedetas como PPs desta vida, jogadores que estão em baixo rendimento. O Porto, quem é que pode valorizar neste momento para criar mais valor? É Diogo Costa, é Rodrigo Moura. Não acredito que queiram vender o Rodrigo Moura numa fase tão tenue da carreira. Tentar recuperar, se calhar, um investimento em Samu, se conseguirem. O João Mário, não acredito que chegue uma proposta muito avultada para o João Mário. Não sei, é uma equipa do Porto que eu vejo com muitas dificuldades em conseguir criar rendimentos neste momento. Sim. De negócio, principalmente porque as figuras que podiam dar dinheiro, umas já saíram, as outras, não ou umas, e as que não estão a render, é complicado. O caso, por exemplo, de Alan Varela, que é um jogador que tem mercado, tinha muito mercado o ano passado e que este ano caiu muito de forma, e neste momento não acredito que haja grande mercado. Há mercado, mas por um valor muito mais baixo do que aquele que se esperava. Claro. Jogadores como o Diogo Costa, naturalmente acredito que saiam, mas é uma posição do guarda-redes que acabará por ser substituível e nunca vai ser um valor muito, nunca vai ser um valor muito exorbitante sendo um guarda-redes. E o Rodrigo Moura, que eu não vejo o Porto a abrir mão do Rodrigo Moura nesta altura da carreira, ainda por cima agora fala-se da renovação, não sei, acho que não foi anunciada ainda, oficializada a renovação.
Fala-se da renovação, ou seja, não acredito que o Rodrigo Moura também vá sair. Pá, É mas complicado. que O Porto sentido continua a ter fará? dinheiro, não é? Para Certo. poder investir, enquanto é o que sentido vendeu. faz mas- estar a afastar o Anselmi, percebes? Que vai Sim, buscar, sim. vai buscar um treinador Paga com um bem ponto por de vista ele. de projeto. Pagas bem por ele. Pagaste 5 milhões pelo Anselmo. É muito dinheiro para um treinador. Certo, e Ainda por cima um treinador que Mas eu não nem- se tinha muita noção. Claro que o olha, departamento eu de nem scouting sabia, nem sabia que- sabia dessa 5 milhões. do valor, Sim, não fazia ideia. Mas aqui a questão acho que até ultrapassa o mesmo valor, é mais pá, do ponto de vista de projeto. Vai buscar um treinador, Mas não fazia ideia quem era Anselmi antes de ir para à o primeira Porto, vista Anselmi confesso. nunca foi a primeira opção. A primeira opção sempre foi Vítor Bruno e era a cara do projeto. Sim, mas quando vês que as coisas estão a correr mal, vais buscar um Anselmi, a sangue novo, um treinador que aparentemente já estava no radar do Porto por existir ali algumas relações com o agente. Filho de Melo Caju. Portanto, pá, eu não consigo perceber. Ou seja, eu consigo perceber de certa forma o porquê de o afastarem, porque as coisas de facto não estão a correr bem, mas em contrapartida, pá, que sentido fora estás a afastar um treinador sem certeza de nada, porque Sim. pá, eu acho que é um é que problema vai buscar? estrutural, percebes? Não, Mas não é também, do treinador. Quem é que vai buscar? A nível dos nomes conhecidos. Falou-se de Farioli, que eu não acredito, mas falou-se de Farioli, O do Ajax. do Ajax. A minha vai questão é, renovar? será que há algum Sim, eu não treinador acredito que que consiga Farioli vir saia para do o Ajax. Porto e fazer do Porto Eu com esta conheço equipa? Com esta equipa? Eu conheço Mesmo um, Sérgio mas tem Conceição? contrato. Hoje há Não. muita gente a falar de Jorge Jesus, é isso que Abel. estás a falar. Estás a Não, falar ok. estás a falar do Abel Ferreira. Mesmo com esta equipa. Não eu acredito acho que o é Abel Ferreira mesmo- faça alguma coisa no Porto. Pá, eu acho que o Tendo Porto- dinheiro- o atenção, problema acho do que Porto é esses- mesmo o plantel. Esses treinadores como o Abel, o Jorge Jesus só vinham com garantias financeiras para poder gastar. Eu acho que é assim, eu acho que depois dessas garantias, eu acho que vão existir para Martin Anselmi na próxima Sim, temporada. agora também. Eu acho que o Porto agora naquele período de, não sei se são 10, 15 dias, mas de que o mercado vai estar aberto antes do Mundial de Clubes, eu acho que o Porto vai tentar se reforçar. Eu acho que agora, principalmente, a equipa do Porto precisava, e nós já estamos aqui a esticar um pouco o tempo, Sim. temos que ir ao Sporting Clube de Braga, mas eu acho que o que o Porto precisava era jogadores como, por exemplo, se falou do Danilo Pereira há pouco tempo. Ruben que- Neves. É isso, o Ruben Neves. O Ruben Neves acho que seria a cereja no topo do bolo para um Porto. Podia ser o início 25, de uma estrutura 26. diferente. Sim, um líder, um jogador que conhece capitão. o Porto, o capitão mais jovem de sempre do Porto. O Ruben Neves seria, de facto, Sim. a cereja no topo do bolo para recomeçar um Porto 25, 26 Não com só outra para o Porto, cara. para a própria Liga. Pá, Sim, com um jogador com uma Claro, sim. qualidade- Eu falo mais para a questão de como está o Sim, Porto. sim, sim. Falo do Danilo Pereira, porque o Danilo Pereira se falou que podia ter vindo para o Porto este ano e Eu foi, acho que o já próprio ouvi. Danilo foi recusado. queria Ele voltar. disse que queria voltar, acho que foi o Vilas Boas que pôs a transferência para trás. Com faria a diferença Danilo neste Porto, que era enorme. Sim, Eu acho sim. que tu notas a léguas que o Danilo Olha, ali, era um terceiro central ali para jogar no meio. no meio, era o jogador do meio Cuidado. para fazer aquilo que Martin Anselmi quer com dúvida. o Eustáquio, que não está a conseguir. E o Eustáquio tantas vezes foi papado, principalmente em velocidade, com o Porquicas este fim de semana. Mas bem, vamos ao Sporting Clube Braga, assim muito rápido. O Braga foi a Famalicão empatar a uma bola, um jogo que a equipa de Carlos Carvalhal começou a perder bastante cedo, um penalti, um erro clamoroso de Urus Racic, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que não levanta o pé, ele não se faz à bola, depois deixa a bola passar, o Paulo Oliveira acaba por cometer penalti, o Famalicão entra a vencer e depois o Braga, um pouco contra a maré do jogo, foi indo para cima, foi tentando, num jogo muito equilibrado, lá conseguiu empatar, num autogolo de Rodrigo Pinheiro. Começo por ti, João, como é que viste esse jogo do Braga? Um jogo que lá está, mais apagado, contra uma equipa do Famalicão, como nós já comentamos aqui várias vezes, com muitas valias e bons jogadores. Olha, um jogo interessante. Possivelmente o jogo da jornada do ponto de vista daquilo que seria o duelo mais equilibrado. Por acaso era um jogo que eu estava expectante para ver, porque o Famalicão, como falamos a semana passada, faz um jogo muito interessante contra o Futebol Clube do Porto e é um 2-1 um bocadinho enganador, porque são aqueles dois golos do Mora que surgem por toda a sua genialidade e é um Famalicão que muito possivelmente podia ter conseguido trazer um resultado bastante diferente do Dragão, porque aquele 2-1 é, como eu digo, é um bocadinho enganador. E um Braga, como temos vindo a falar, um Braga que tem vindo a crescer, um Braga que está em terceiro lugar, um Braga que lá está, jogou primeiro do que o Futebol Clube do Porto, mas agora, hoje, terça-feira, depois sabemos os resultados, um Braga que se podia ter adiantado mais, acabou por se adiantar porque o Porto perdeu. Sim. E o Braga acabou por pontuar, mas se tivesse os 3 pontos, ainda mais distante ficaria do Futebol Clube do Porto. O Braga E agora nem- que está a um ponto, não é? Sim, 2-2. Dois. E nem Tá bom. isso deu alento ao Porto, nós nem falamos disso, mas nem isso deu alento ao Porto. Jogar depois do Braga, nem isso deu a saber que podiam podia voltar passar para o à terceiro frente. lugar. Sim.
exatamente. E pronto, o Braga, ou melhor, o jogo entre o Braga e o Famalicão acaba por ser um jogo ali, como dizes, e bem, um bocadinho assim embrulhado, acabo por perceber porque são duas equipas fortes, se calhar um bocadinho hesitantes naquilo que seria atacar o seu adversário, portanto um bocadinho mais resguardadas naquilo que foi o seu jogo. O Braga naturalmente acaba por superiorizar-se por toda a sua qualidade, sofre o penalti cedo e o Famalicão aí consegue de alguma maneira aguentar aquilo que é o resultado, mas acaba por surgir também o golo ao cair do pano, portanto acaba por salvar também a equipa do Braga. O que eu gostava também de trazer, só um tema assim muito rápido, porque vi alguns, não sei se foi num dos comentários dos nossos vídeos, mas penso que sim, que, que nos disseram, e depois eu fiz esse raciocínio, e não sei até que ponto é que é um raciocínio assim tão errado, porque disseram que muito possivelmente, é assim, eu não acredito muito, porque vocês sabem que eu adoro o Bruma, né? Mas disseram que será que era o Bruma, digamos, o causador de. Não é de mau jogar do Braga, mas poderia ser o Bruma ali, digamos, uma infecção no balneário do Braga? Isto é assim, Do ponto de vista de ego, do ponto de vista de estar a tapar a entrada de um jogador jovem ali para começar a entrar no plantel do Braga? isso pode ser possível. Falaram disso e eu não achei um comentário assim tão descabido, para ser sincero, porque o que é facto é que desde que o Bruma sai do Braga para vir para o Benfica, o Braga começou, não digo a jogar melhor, mas pelo menos a nível pontual. Sim, eu acho que é assim, uma das razões, e nós, até foi o Afonso que falou disso a semana passada, é muito aquela questão do Braga não ter tido Europa. Teve muito mais tempo a Certo. trabalhar certos jogos, muito mais tempo a integrar certos jogadores. Isso depois também cria todo um ambiente de grupo, há mais tempo para isso. E vê-se até pelas redes sociais que o ambiente de grupo do Braga está bastante dúvida, saudável. sem Vê-se dúvida. isso várias vezes. Pode ter acontecido. O Bruno é um jogador com uma carreira muito grande, com muitas passagens aqui e ali. Só ficar atrás do João Moutinho a nível de currículo. A nível de currículo naquela equipa do Braga, se nos estamos a esquecer de alguém, pedimos desculpa, mas eu também não me lembro assim de mais nenhum Já jogador. mais José Horta, Ponte. mas pronto, Mas a o nível Ricardo daquilo que Horta é a nível- currículo internacional, Sim, não- Ricardo E mesmo a Horta nível não de tem. internacionalizações, o Bruma já é um jogador É, com algumas sim. internacionalizações até. É um jogador que tem, lá está, com esse passagens muito caminho importantes por e até clubes. com. Sim, é um bocado. Sabe-se de alguns problemas que o Bruma foi Galatasaray. tendo aqui e ali, logo no início Sim. da carreira, quando sai do Sporting para ir para o Galatasaray, que forçou a saída. Ou seja, pode acontecer, de facto, esse Pois é caso isso. Bruma é uma. Lá está, é sempre uma. Aquela coisa, nunca se Sim, sabe. Os vamos saber. bastidores Não, nunca mas se sabem. eu só Mas... queria partilhar porque até achei um raciocínio Sim, plausível. pode ter a sua Vocês lógica. se lembram sim. daquele podcast que o Braga tem, que até entrevistaram o Bruma, ele a dizer, ele tem um ego, assim, acho que é bastante conhecido o ego do Bruma, Pois. a dizer que passem para mim que eu resolvo, que eu é que sou aqui o... Sim, pode haver aí mago. uma. Ela não chora comigo, ela não É chora isso. comigo. É assim, eu sempre interpretei isso como lado mais Brincadeira, não é? brincalhão. Sim. Mas o que é facto é que pode se tornar um traço tóxico dentro de um balneário. Não é? Pois. Se é passado depois para aquilo que é o jogo, não sei. São sempre suposições. Não é? E tendo em conta também, pois é difícil de analisar isso, porque o Bruma neste balneário do Braga, lá está, a par do Ricardo Horta e do João Moutinho, seria provavelmente um dos líderes, um dos jogadores mais badalados. Por isso é complicado, não sei. Lá está, é sempre uma suposição. Sim. É um bom raciocínio, entende-se. Pode-se explicar, lá está, por outros motivos, mas pode também ser essa questão, porque não é a primeira vez que acontece no futebol, Pois é tanto isso. aqui como em qualquer lado. O Acontece isso jogador várias. acabar por perturbar aquilo que é o ambiente, aquilo que é a produtividade da equipa. São Já vários vi isso conhecidos. acontecer, Sim, certo? sim. Mais sobre este jogo, Afonso. Queria dar uma palavrinha também, mais um grande jogo de Salazar. Apesar do jogo ter Sim, sido assim sim. bastante combativo, claro que estes tipos de jogos são bastante disputados a meio campo, acabam sempre por ser. E Salazar fez mais um grande jogo. É um jogador com outro toque, já se calhar merecia uns joguinhos na seleção uruguaia, porque merece, é sem dúvida, um jogador brilhante para aquilo Pode que é ser o nosso convocado campeonato. agora no próximo. Sim. O É um Bielsa jogador- convoca muita gente. Sim, por norma vão para aí 30 Sim, jogadores. sim, ou o 35, Bielsa é uma convoca coisa- sempre muita gente. É uma coisa assim absurda. E é isso, é ressalvar o jogo do Salazar, que fez um jogaço. Falámos isto a semana passada, já tínhamos vindo a falar que Salazar podia voltar ao Braga para ser só mais um jogador, para cumprir o resto do contrato, 6 meses de contrato e ir sair, mas não, está a demonstrar que tem realmente muita maturidade
para um jogador com 23, 24 O anos. Salazar dar um saltinho assim para um dos grandes. Não... Isso eu acho pouco provável porque o Sporting de Braga há de pedir muito dinheiro. Pois, a para nível- os- Para um para dos os grandes é difícil, sim. Pois. Sabes que acaba por sempre vender a um concorrente teu, Pois, a um sim, rival. neste porque momento. o Nunca vendes ao preço que venderias. Lá para vimos fora. as vendas do Rafa, Se bem que ele ia vimos as sair vendas do por, Paulinho. ele ia sair por 22 milhões para o Zenit. Sim, Pois, também é um mas quem mercado é que paga bem. Será Sim, que mas o lá para Mosteiro fora. daria 22 milhões? Não, era mais, de certeza que era mais, Pois, tenho a não sei. certeza. Queres, Sim, era isso. Ressalvar a exibição de Zalazar, de João Moutinho também, que faz um bom jogo um bocadinho mais apagado. Não foi sem Mas está dúvida. lá sempre. Exato, não foi sem dúvida o 8 que nos costuma habituar a ser, mas fez um bom jogo. Racic, não gostei do jogo de Racic, saiu ao intervalo. exatamente. E depois é a questão débil da defesa do Braga, que acaba sempre por pecar. É uma defesa bastante, desde a saída de Tormena, na época, no verão de 2023, que a coisa não se tem encontrado muito segura ali na defesa do Braga. É sempre a lacuna, mas é isso, é um resultado. Castiga um bocado aquilo que foi a exibição do Famalicão, apesar de não ter sido uma exibição de tirar o chapéu ou de brilhar os olhos, mas acho que se houvesse um vencedor nesta exibição até seria mesmo o Famalicão. Eu acho que concordo com tudo o que vocês disseram. Gostava só de falar do erro do falhanço da Lazuani mesmo a acabar, que podia ter dado a vitória ao Braga, Certo. e também daquilo que faz Gil Dias aos Sim, também 88, 89 minutos. Para mim, lá está, eu vejo isto em miúdos e lá está, já disse aqui, eu estou numa equipa sub-19, eu acho que nem na minha equipa aquilo acontecia. E vê-se aquilo muitas vezes em treinos, nem aquilo acontecia, um 4-2 onde o Gil Dias decide estar à baliza em vez de passar ao Certo. colega que está ao lado e fazer golo. Para mim não cabe na cabeça de ninguém. O que fez Gil Dias é terrorismo é terrorismo porque o Famalicão se lava ali o jogo. Certo. Um jogo onde o Famalicão marcou muito cedo e depois esteve ali sempre a segurar o resultado, a partir em contra-ataque para tentar ferir o Braga. Mas bem, foi então esta nossa primeira parte a falar aqui dos clubes do Norte. Vamos ao segmento do Bola Parada, o Conversa de Banco. Já voltamos. Até já. Regressamos então para o Conversa de Banco, o segmento do Bola Parada. Esta semana sou eu e o Afonso que trazemos conteúdo para vocês e também aqui para a mesa. Antes de começarmos a Conversa de Banco e fazermos aqui os nossos jogos, eu gostava de contar uma coisa que aconteceu esta semana, que eu não sei se vocês viram. Esta parte do podcast também é um pouco mais lúdica e não sei se a malta lá em casa teve a oportunidade de ver, que foi o que se passou entre adeptos do Liverpool e do Everton, se assim o podemos dizer, que foi um adepto do Everton, houve, isto é demais, um adepto do Everton, produção, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver também, houve, estás a ouvir pela primeira vez, um adepto do Everton disfarçou 10.000 tochas de vermelho com fumo azul e vendeu-os aos adeptos do Liverpool Para a festa. para a festa. E houve malta do Liverpool que durante a festa dentro do estádio abriu as tochas e aquela porcaria começou a deitar fumo azul. Impagável a cara dele, É olhar isso, uns é para os outros. impagável a cara do pessoal olhar tudo uns para os outros a pensar, o que é isto, pá? Quem é que te vendeu isso? Mas olha, fica uma ideia de gênio para um adepto do Everton que estragou aqui algumas pessoas, não estragou a festa naturalmente, mas brincou um pouco com a situação e deixou aqui de certeza ali Já viste, passado 30 anos consegues celebrar um título em casa, ao vivo, e igualas o Manchester United em títulos, tornas-te... e tragam-te a festa com o azul do E Everton. estragam-te a festa com o cor do teu pior rival. Era só esta parte assim mais engraçada. Se não viram aí em casa, para quem nos está a ver e ouvir, vão procurar, que é de facto um momento muito interessante. Afonso, és tu quem vais começar, por isso chuta essa bola e diz-nos lá o que é que nos trazes. Então, temos todos acompanhado um bocadinho aquilo que é a realidade da segunda divisão, uma luta bastante acesa naquilo que é a promoção para a primeira e também a despromoção para a Liga 3. Eu decidi trazer, visto que também é uma liga bastante competitiva, já passaram alguns clubes, os vencedores da segunda divisão portuguesa. Pá, são 21. 21? São 21. Mas isto é coisa fácil. Isto Não não é? é conversa de banco, é conversa de bancada. Isto é acessível. Os 21 vencedores da segunda divisão. Tens 21 e só 7 é que festejaram o título da segunda divisão mais de uma vez. Pronto, vamos começar a disparar com calminha. Santa Clara. O Santa Clara tem 2, Porto B. tem 1. Olha, Porto B, bom que eu não sabia. Com André Silva. Com na André altura. Silva, com Passos Ferreira. o Passos é o meu vencedor com 4. É lá. Nacional. O Nacional da Madeira tem 1. União da Madeira. O União não tem. Não tem União. Não. O Gil. Será, não? O Gil Vicente tem 2. O Vitória.
O Vitória não tem nenhuma. O Vitória quando subiu Sem segundo segundo lugar. Subiu sem ser. Boa Vista? O Boa Vista não tem. Não tem. Moreirense? O Moreira tem. O Moreira tem 3. Leixões não terá. O Leixões tem. Tem uma. Não estamos a contar, não sei quanto é Não, que vamos. Já mas tiraste o Passos, o Moreira, o Gil, o Santa Clara, Nacional, o Nacional, Porto B, o Porto B e o Leixões. ou seja, 8, Sete. 7. 7 ou 8. Ele fez assim e não contou. Pois. Não ainda faltam alguns. Se Ok. quiserem começar com ajudas, Não. Opá, Benfica B não ganhou. não. Não tenho memória disso. Estoril. Estoril Praia, Estoril, olha. 3, é o segundo maior vencedor. Pá, o Arouca não terá aí uma. O Arouca não tem. Não tem. Farense, tem alguma? O Farense também não tem. Olha, o Farense não sei, mas o Olhanense é capaz, não? O Olhanense tem uma. Pois. Portimonense. O Portimonense tem outra. Beira-Mar. O Beira-Mar tem 2. Estamos... União de Leiria, não? Já estamos A Leiria começar a tem disparar. uma. Tem uma. A pessoa tem que ir assim estes. Uh, Aí. O Vitória de Setúbal não terá. O Setúbal. Não lembro do Setúbal Vitória não tem. ter descido, portanto. foi só naquela Lembro-me de descer, situação. mas... Tem descer alguma. logo. Quantas equipas é que estão aí que já não existem ou que existem pouco? Ou... Então, que não existem. Não é que não existem, mas que já estejam. Há uma equipa aqui que já Já não tem falámos futebol do sénior. Belenenses. O Belenenses tem um, Tá. mas há uma destas equipas já não tem futebol sénior. Já jogou uma final de Taça de Portugal, Campo Maiorense. o Camairense. Ok. Eu estava a pensar no Campo Maiorense, por isso é que pergunto fiz. Já deve estar quase a acabar, não? Salgueiros. Falta aqui a 3. Salgueiros. O Salgueiros não tem. Das que tem... Casa Pia quando subiu não foi campeão? Não, Casa Pia não tem. Das que tem mais de um título, só falta uma. Vocês disseram o Passo... Nós- Não, faltam 2. Falamos do Vocês- Marítimo. O Marítimo não tem. Vocês disseram o Passo... Faltam 2, das que têm mais de... Uhum. Com mais Vocês disseram o títulos. Passos, o Moreira, vocês disseram, o Beira-Mar, Moreirense. o Gil e o Santa. Faltam 2. Que tem mais títulos. Sim. Uma do Norte, uma do O Sul. Vizela não tem. O Vizela não tem. Feirense? O Feirense também não tem. Capaz de jurar que o Feirense já tinha sido campeão. Não nunca ganhou uma segunda liga. Foi em segundo, de certeza. É. Há uma equipa aqui que nós fomos Na ver. Fiel. O Rafael não tem. Vamos ver há pouco. Tirsense. O Tirsense tem uma. O Tirsense já ganhou a segunda liga. Em 93. Ainda Tirse, pá. Um abraço aí para o Guca. O Penafiel não ganhou. Pensei que o Penafiel tinha ganho. Desportivo Naval. A Naval não tem. Pá, há um com mais, né? Há 2. Faltam Desportivo dois. das Já Aves. dissemos o do Norte. O Aves. Já dissemos o Tirse. O Aves não tem. Já dissemos o Tirse, disseste que era uma lá de Sul, né? Não, mas o Tirsense não, só tem uma. 93. Ah. Então Faltam 2. E vou-vos dar uma ajuda. Uma delas, destas, as duas têm 3 Sim. títulos. Uma delas ganha em 2003, em 2011 e em 2020-21. É lá. 2021. 2021. A outra ganhou em 95, 96, 2002, 2003. Nós dissemos o Famalicão. Não é o Famalicão. Mas o Famalicão não ganhou nenhuma. Não. Pô. E ganhou no ano a seguir a essa equipa que eu disse, em 21, 22. O quê? Desculpa. Destas duas equipas que faltam, que têm mais de um título, Foram campeões foram campeões né? recentemente. 20, 21 e 21, 22. 20, Não, 20, 21, 22. não, 20, 21 e 21, 22, exatamente. Ora bem, 2021. 2021 é a época pós-Covid. Não, É já É é, a prima- ainda é Covid. É a primeira época full Covid, digamos Sim. assim. É a única época 100% Covid. Sim, a 19-20 é que acaba com o Covid. É. Acaba até quase até julho. Rio Ave, não O dissemos, Rio Ave. está aí. Ganhou em 21, 22. Sim, subiu há pouco tempo, é 3, verdade. Yeah. tem 3 títulos. 21, 22, em 21, 22 subiu o Rio Ave. Subiu. Foi Então em campeão, eu 20, lembro. 21, quem é que Luís Freire. subiu? Uh, Quem é que subiu falta em 20, outra, não é? 21? Fala. Tem grande. Ou seja, terá estado na primeira liga em 21, 22, né? Teve. Época em que é campeão o Futebol Clube do Porto, se não estou engano. Em 20 e 22? Sim. É. Que é a época em que, é a época em que o Porto faz 91, Sporting 85 e o Benfica depois fica ali mais abaixo.
Uma equipa que praticava muito bom futebol, tem um bom projeto, já ganhou vários títulos a nível de formação. Promoção. Muito forte a formar jogadores para o plantel principal nos últimos tempos. Acho que vai ser um no-brainer, mas eu não vou apanhar. Um desses jogadores que foi campeão está na equipa de Futebol Clube do Porto, hoje em dia. Não é muito consensual, mas está lá. Chaves? Não, Pensei que estavas a falar do O Chaves já Eustáquio. ganhou alguma? não. Pensei que estavas a falar do Eustáquio. Teve no Chaves o Eustáquio? Teve. Ah, o Eustáquio, eu confundi com o Otávio. Parecia que tinha ouvido Otávio. Sim, sim, o Eustáquio, sim. Está difícil. Fogo mesmo, mas aposto que é fácil porque Está na liga ainda. Está na liga. Ah, está na pronto. liga. Já garantiu manutenção? Já garantiu a manutenção. Estrela? Estrela? Não. Mas o Estrela Estrela ganhou alguma? já ganhou. Ganhou uma. Não é o Estrela. Mas não é o O Estrela, Nacional, mas- já falamos do Nacional. Mas é próximo. É próximo. Tem ganho títulos na formação. Formação. Não é bem formação. Nós Já já são falámos do séniores. Estoril. Não falaste? Falaste que dissemos. Dissemos o Estoril já. Já disseste? Já. E era esse que estava. É, o Estoril. Já tinha Ah, dito o já Estoril. tinha dito, por Está a aqui. dormir, Não. está a dormir aqui o nosso Pedro. já deve estar. Eu fui Pronto. logo o segundo, não fui? Ou o terceiro que disse Estoril. Agora sobra. Sim, ele tinha dito. O Portimonense tinha uma. Já agora. Já tínhamos dito. Pois, só que ele tinha dito que não. Está a dormir. Sobra. O Pedro Um. Leite. Alguém traga um cafezinho para o Pedro. 2, 3, 4, 5. Sobram 5. Caramba. E digo-te, Estão todos no ativo, assim, fortes. só uma. Mas faltam 5 ou já? duas temos do nós centro. desses cinco? Não, 2 do centro e 3 do norte. 3 do Norte e 2 do Centro. Estão dela. O Tondela Olha. ganhou uma. Bem sacado. 14, 15. E agora são só duas do centro e duas Mais do norte. uma do centro. Não, mas disseste três 3, do Tondela. 3 norte Ah, e duas e centro. 2 centro. Então faltam um Agora do falta centro um e do três do centro. norte. A do centro ainda está na segunda divisão. Ainda está na segunda divisão. Já foi lá. Já bateu no fundo. já- Académica. Centro. Não. Olha. Académica não está na segunda divisão. Ah, pai não. Nunca ganhou também a Académica? Não. Estranho. Académico de Viseu. As do norte. Podia ser uma boa, tipo, Académico de Viseu. As do norte. 2 estão no CP, outra está na Distrital. Mas são equipas conhecidas. Já me lixaste. O Salgueiros não é porque o Não. Miguel já tinha dito. CP e Distrital. Já me lixaste. Teve 2 CP, uma Distrital e a do centro está na segunda. CP está para lutar para subir, não? Uma está. No CP? Uhum. Ah pá, então é assim. Não é o Leça? É o Leça? É o Lessa. O Leça ganhou uma O Lessa segunda já liga? ganhou uma segunda divisão. Olha, Em 94-95. o Leça, ok. E a outra do CP está para descer? Não sei se está bem no CP, honesto. Já teve há uns Oh. tempos. Não, está na Liga 3, desculpem. Ah, Liga 3. na Liga Mas 3. para subir ou para descer? Para descer? Para manter. Para manter, não há para manter. Ou há É para subir ou para manutenção, descer. é para descer, tal está para não descer. Mas é que é o Barzinho, que o Barzinho está a lutar para subir. Não. Por acaso ia sacar o Arzinho também. Do Norte. Amarante? Não. Amarante está a lutar para subir, acho eu. Quer dizer, nem por acaso não O sei. Amarantal está para subir. Sim, fãs. Não, Liga 3, Liga 3. Falta um Liga 3, um Liga 2 e um Distrital, que subiu. Que vai subir. Distrital é crazy. Mas Distrital, mas é um histórico. Histórico da Distrital. Olha, são muito conhecidos por criarem músicas. Claro que deles. Espinho. O Espinho. Olha, Sporting de Espinho. Faltam duas. Espinho. Faltam duas. Fá. Não é o FAF. E são as duas do... Uma é de Norte, uma é de Centro. Uma é da Liga 3, outra é da Liga 2. É do centro da Liga 2, temos que chegar lá, pá. Liga 3 e Liga 2 tem que ser mais fácil, né? Liga 2 é só começar a pensar. Torriense. Não. Até Lisboa. Olha, uma equipa que já chegou à final Lisboa, da Taça de exatamente. Portugal, que já foi treinada pelo melhor treinador de português de sempre, Mourinho. o Mourinho. Ui. Já não tínhamos dito o Mas a Leiria. Leiria. É Leiria. Então Já falamos de Leiria, ele está a dormir, ele está- foi Já eu. disseste Leiria, Sim, sim, anos. então não disse. Tens que apontar. Então quem é o outro? Estamos aqui a Já bater. estamos aqui a dizer E quem é o coisas que outro? já dissemos. Falta um É o do Norte. É o do Norte. Sim, é o do Já Norte. jogou uma vez Primeira Divisão. Felgueiras. Não. Jogou uma vez. Foi e veio. Isto Estão na Liga 3. Está-nos a lixar. Olha, e o irmão Ah, do Viana joga lá. O irmão do Viana. o Diogo Viana? Ah pá, eu sei. de mano. Barcelos, Onde é que joga não é? o Diogo Viana?
Não. Sei lá, são daqueles. Nesse fim de semana vi uma foto não, do uma Diogo Viana equipa. com camisola. Isso é o Gil, é de Barcelos. Sim, mas há mais equipas. Eu não conheço mais nenhum. São Martinho, pai. Mas Pois. não é São Martinho. Trofense. É o Trofense. Aí, pois é. Estava a pensar que já o Diogo Viana é Trofense. Trofense. Bem, vamos ao Depois meu, do que isto nosso aqui, Pedri. isto foi o nosso Pedri Eram hoje. 21 equipas, nós temos 42 Sim, na realidade. o Não é? Pedri hoje. Nós aqui já tínhamos dito Leiria a pacotes. E o Estoril. O nosso Eu não me Pedri- lembro disso. E o O Portimonense. nosso Pedro é bom Mas é Portimonense foi acertar, por isso. malta. Vocês já disseram Portimonense. Não é Já bom tínhamos a, o Portimonense. a criar quiz, é bom acertar. Cara, mas eram muitos. Se fossem 10 era mais fácil. Tinhas que Devias ter ido apontar. apontado, não é? Ias escrevendo tal. Sabe a Verdade. coisa? Ora bem, o meu conversa de banco desta semana Mais simples que o do Pedri. é muito mais simples. São, se não me engano, 9 nomes, exatamente. Porque estamos em semana de Liga dos Campeões. Aliás, Tá, mas graças, esse não o Pedri vai ver. graças ao apagão da última segunda-feira, nós estamos a gravar o episódio à terça, não é natural. Já houve essa primeira mão de Liga dos Campeões, a meia-final entre Arsenal e PSG, que terminou com uma vitória do Paris Saint-Germain, está ali o símbolo atrás, exatamente. Um grande jogo da equipa grande de Luís jogo. Henrique. Então, como estamos em semana de Liga dos Campeões e de luta para essa chegada à final da Liga dos Campeões 24-25, Onde é que é, Miguel? e eu venho-vos perguntar, por acaso agora eu sei que é em Bilbao da Liga Europa, É. da Liga dos Campeões. Feminina é cá em Alvalade. E a masculina, onde é que é? Onde é que é a Liga dos Campeões feminina? Não faço Masculina, ideia. agora Em Onde é que Munique. é isso, Munique. Road to München. Venho-vos perguntar quem são os 9 jogadores com mais presenças em final da Liga dos Campeões. São 9 nomes, uns mais fáceis que os outros, uns muito intuitivos. Aqui diria que 2, 3 mais complicados, se calhar aqui um quarto mais complicados. Isto em versão UEFA Champions League e não em Taça dos Campeões Europeus, porque acrescentava aqui mais alguns nomes e pronto, vamos acabar por fazer assim. Podem começar a A chutar. título de curiosidade, quantas é que tem o com menos? 5. Xiii, Tão fácil. 5. Maldini, Maldini com 6. Ronaldo, Cristiano. Seja Ronaldo. tem que Com estar 6 também. O Modric, Modric com 6. lá. Kroos, Kroos com 6. Casemiro. Casemiro não tem. Seedorf. Sidorf com 5. Olha, este era um dos nomes que eu achava que vocês iam Seedorf. demorar Ele lá. ganhou um pai 3 ou 4. Ganhou com 3 clubes diferentes, é o Pois. único. Ajax, Milan e Real Madrid. Com mais participações. O Nacho. Não. O Nacho o não está? Maldini e o Baresi não estava aí? Não, Baresi é Taça dos Campeões Europeus ainda. Dois. Mas o Maldini também ganhou Taça dos Campeões Europeus. É isso. Sim. O Maldini, contar com a Taça dos Campeões Europeus, acho que tem 8, se não me engano. Presenças em finais. Champion. Ah, não. Presença em finais, Buffon não está para aí. Atenção, isto são dados mesmo do site da Liga dos Campeões. O Buffon não está. Depois ele tem para aí em 3. Vocês já disseram Kroos, Maldini, Modric, Ronaldo e Seedorf. 5. Faltam 4. Faltam 4. Não nos quero dar ajudas, não é? Não, não. Isto aqui não. Pá, 5 é muita fruta, fogo. Já vi chegar a 5 finais. O Vasquez. Há quem tenha jogado 6. Certo. O Vasquez. O Lucas Vasquez? Não. Carvajal. Carvajal, Carvajal. com 6 também. Alas no lateral direito. É. Os do Real Madrid já estão. É o Modric. O Marcelo também, não? Não. É o Modric, o Carvajal, Serrito, Ramos. o Toni Kroos, o Ronaldo. Faltam os 3 nomes. 3. Até finais de Liga dos Campeões. O Pirlo. Posso dizer que ainda faltam do O Real Morata? Madrid. Não. Posso dizer que ainda faltam do Real Madrid. Um do Real Madrid. E não é o Nacho. Não é o Champions League Varane, pá, não. Não é o Casemiro. Mas o Real Madrid atual. Não é o Navas. Atual. Não, não é o Navas. Não. Navas. Benzema. Graças a Deus. Tem Karim cinco. Benzema Ele tem não 5. Tem tinha que cinco. ser, não é? E faltam-nos 2. Estes são Dois. de facto 2 mais complicados. Muito conhecidos os dois. Ao nível, não é ao nível, atenção, de carreira, mas complicados ao nível de Clarence Seedorf, que eu pensei que vocês iam demorar mais tempo, mas Inzaghi. faltam os 2. Não. Mas tem que ser tipo assim. Milan, tem que ser Milan. Milan, ou assim. Nenhum deles é italiano. Não é? Mas é Milan. Nenhum deles é Nenhum. italiano. Bayern de Munique também perdeu muitas finais. Oliver. O Lewandowski não está para aí. Não. São jogadores. Não. Olha que eu acho que ele joga mais. São jogadores. Contra o Bayern e contra o PSG. Não joga mais. Em 2013.
e 2020. Mas tem que ser Bayern, assim, uma cena dessas. Ou o Inter. Será? Makelele? Será que é Inter? Não, mas a Inter jogou 2 finais. Sim, recentemente. Já não é a final para desde anos 80. Vamos pensar, porque certeza que é. Ou seja, não é do Real. Kovacic? Tem que ter feito a Não. transição de um clube que foi a várias para outro. Certeza. Posso-vos... Samuel Querem- Eto'o? Não. Querem alguma dica? Mais É vale. melhor. Posso-vos dizer que um destes jogadores jogou uma final de Liga dos Campeões frente ao Futebol Clube do Porto. Evra. Patrícia Evra, Boa. com 5. Falta-vos... Uma no Mónaco. Ah pá, aqui Uma no Mónaco. Mónaco, Manchester 3 do United United e uma nas Juventus. e uma na Juve, exatamente. E falta-vos um, que é o último desta lista, meramente indicativo, mas é o último que está na lista. Ui. Também tem 5, não é? Posso-vos dizer Uh. que a par de Patrice Evra, como a par de quase todos que estão aqui, tirando Maldini e Seedorf, se não estou enganado, partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo. Pois. No United? Juventus. Não sei se foi no United, mas... Pá, mas eu já disse o Buffon. Mandzukic. Teve. Não teve. Também não o Teres. Carlitos, não. O Ronaldo jogou em que? Não só deu Mané. Nem. É lixado. Jogou com o Rony. Pá, eu ia dizer. Gareth Bale. Não. Não, porque já tínhamos dito o Real. Mas o rapaz jogou 5. Pá, sei que. Eu vou dar uma guess. Jogou Sei que cinco, ele ganhou exatamente, uma. Jogou 5. Jogou 4 e na outra ficou no banco. Não jogou. Mas Ah, não tem que foi. jogar, Eu ia entrar dizer- mesmo. Eu ia dizer. Quer dizer, isto, é assim, isto aqui, mais presenças em finais. Isto são dados da Liga dos Campeões. O Gareth Bale não está Eu aqui. ia dizer o Larson, mas ele foi para aí a 2 só. Nem sei se tanto. Com o Barça. E, com... E foi só- ganhou. Foi só com o Barça. Ganhou com o Barça. Jogou com o Ronaldo. Jogou com o E jogou- Ronaldo. Lá está, o Larson também tinha jogado. Quando é emprestado Depois ao da United. sua carreira terminar, O Rony. tornou-se diretor desportivo do seu clube de coração. Diretor Giggs. desportivo. Giggs nunca foi diretor desportivo. Foi jogador-treinador. Diretor desportivo. Não sei se o nome técnico é diretor desportivo, mas tornou-se Sim, diretor do seu clube de coração. O clube que o formou, vá. Foi no United, quase certeza. Carrick. Kerry que é treinador. Diretor. É lixado. Agora na segunda divisão Cara, inglesa. Hã? Na segunda divisão inglesa agora. Ah, o Carrick. Kerry Ah. com Middlesbrough. Ui. Middlesbrough, assim que se diz, acho. Van der Sar. Aí, era isso. Edwin van der Sar. Era, juro que Foi, ia viste? dizer. Viste, Não viste? vi, juro por tudo. Então como é que te veio à cabeça? Não, porque Ajax. Eu Ajax. carreguei aqui. Não, e não tal. vi, não vi, não juro Não? por Olha, tudo. juro Ok. eu estava a fazer cálculo na cabeça, estava a pensar Ferdinand, Ajax. Wade Brown, estava a pensar na equipa do United. E eu, o Werner só foi diretor desportivo do, Edwin Van van der der Sar. Sar. Bem do lembrado. Ajax. Jogou com o Ajax, que United, não sei se jogou com os Juventus. Foi que ali só diz Ajax e Manchester United. Pronto. Foi então este conversa de banco. Olha, bem mais longo do que eu pensava. Pensei que iam demorar bem menos tempo para acertar aqui os nomes. Lá está, eu sabia que este aqui, o Seedorf, sacaste assim muito Seedorf, rápido. Eu sim. sabia que ele tinha participado em muito. Se ele me dissesse, eu ia dizer o Sidorf. Eu pensei que o 3 Seedorf ia clubes, ganhou demorar, por 3 clubes. É. ia demorar mais um bocadinho, mas aqui é Verra e Van der Sar. Demorou um pouco mais, mas lá chegamos. Muito bem, foi então mais um conversa de banco, desta vez com um Pedri baralhado, um Pedri diferente. O apagão veio estragar o nosso Pedri. Vamos ver se para a semana ele vai estar mais acordado e vamos voltar para o episódio. Até já. Estamos então de volta para o restante episódio. Esta semana vamos fazer algo diferente que ainda não fizemos noutros episódios, que é abordar um bocadinho a segunda liga e aquilo que tem sido a luta pela subida no segundo escalão português e também a luta pela manutenção pela manutenção neste caso, é dizer descida, mas depois não faz muito sentido. E voltar para A luta pela descida seria estranho, a luta pela manutenção no campeonato da segunda liga. Antes disso, vamos abordar aqui muito rápido aquilo que foi o jogo do Sporting no Bessa. O jogo do Benfica não vamos pegar nele esta semana porque acaba por dar 6-0 ao AVS, uma equipa do AVS que ali a certa altura começou a rodar os melhores jogadores para também poupar para essa finalíssima contra o Boa Vista, como já abordamos na primeira parte do episódio. Mas vamos olhar para o jogo do Sporting, não para o jogo em si, mas para a absurda exibição de Vítor Gyökeres. Meus amigos,
Vítor Gyökeres, eu tive curiosidade de ver este número. Já tínhamos falado sobre isto até há algum tempo, que o Gyökeres tinha golos, eu acho que mais que todas as equipas até o Santa Clara. Nós falamos disto há, não sei se um mês, acho que mais que o Santa Clara. Acho que neste momento o Santa Clara tem mais, não tenho a certeza, mas acho que sim. Mas nós falamos disto há 2 meses, mas eu tive a curiosidade de ver temos no nosso campeonato um jogador que tem menos 19 golos que uma equipa grande. É real. É muita fruta. É real. O Vítor Gyökeres tem menos 19 golos que o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um jogador face a uma equipa de futebol e principalmente uma equipa como uma grande em Portugal, que é dominadora em todos os capítulos. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Boa Vista Sporting ao vivo, o Afonso também, e o que se passou no Bessa não é natural. Não foi o primeiro jogo que vi de Vítor Gyökeres ao vivo, felizmente, porque é um jogador que vai sair do nosso campeonato muito em breve e não vamos ter a oportunidade de o ver por cá. A não ser que seja numa Liga dos Campeões ou uma coisa Sim, a não ser que seja num eventual regresso, lá está, numa Liga dos Campeões, mas o que faz Vítor Gyökeres é surreal, não há palavras para descrever aquele jogador, a condução com bola, a explosão, o remate, apesar de ser, ainda pecou ali uma outra vez na finalização, mas tudo o que dá ao jogo... lance que escorrega. Tudo o que faz é impressionante, a forma como tira qualquer jogador do caminho, como descobre formas de finalizar, como se infiltra entre centrais e lança-se em contra-ataque, e principalmente muitas vezes apanhado em fora de jogo, outras vezes não, mas procura sempre aquele movimento de ruptura em cima da linha. É surreal, eu nunca vi nada assim em Portugal. Sei que vocês têm uma opinião diferente da minha, mas eu nunca vi nada assim em Portugal, desde que me lembro, desde que comecei a ver futebol. Atenção, grande jogo de Vítor Gyökeres, mais um para a conta. Se calhar este é um bocadinho diferente, porque o Sporting, ok, goleia Boa Vista, não é? Ele mete 4 batatas na baliza, 4 golos a Gyökeres, não haja dúvida, um O bilhete. segundo, principalmente. O segundo Estava a é... falar há bocado. O segundo é Capaz, uma qualquer coisa. bola ali em contra-ataque, ele tem capacidade de fazer. É ele contra o mundo. E vai para dentro. Vê-se Ele mesmo do que lado está esquerdo, confiante. ele do lado esquerdo a fletir para Ele está dentro, para dentro. é sempre... É a imagem de marca É a dele, imagem de não é? marca. Ele faz sempre isso. Eu gostava de entrar na cabeça dos defesas quando vem o Vítor Gyökeres a vir na direção deles, daquele lado. Como é que um Abascal vai fazer? O que é que ele vai fazer ali? Dá uma patada. Ele nem parece um jogador de futebol, parece um jogador de rugby, quer dizer, Tem uma explosão, pois é muito a grande. força dele E é muito tem rápido. técnica, até É isso, tem tem a técnica. técnica, porque ele é muito rápido a tirar a bola da frente. Ou seja, ele em pequenos toques, com um drible curto, consegue arranjar forma de rematar a baliza. Tirando como faz com o Abascal tenta ali cortar a bola e ele tenta 2 toquezinhos para lá, espaço, golo. É absurdo. O Gyökeres é absurdo. Estávamos a falar, se calhar, assim a nível de ponta de lança explosiva, cortar para dentro, se calhar é o melhor. No entanto, para mim, não é de todo. Não é melhor que o colombiano Falcão. Radamel Acho que para mim Falcão. Radamel Falcão Eu foi o também melhor ponta de concordo. lança que vi a jogar, porque eu não vi Jardel, eu não vi o Bibota. Para mim, eu vi Falcão a jogar, vi Jonas, ainda vi alguns bons pontas de lança. E tens mais, ou seja, eu acho que tu consegues dizer de antemão que, por exemplo, o Gyökeres será melhor que, por exemplo, um Jackson. Mas eu Sim. acredito que consegues meter o Jackson na equação. Ou seja, o próprio Lietzen. Ou seja, eu acho que tens tipo uma A panóplia. nível neste tipo de sei lá, explosão, não. certo, mas eu acho Se bem que o Jackson não era E tosco também nenhum, estamos a tinha os pés abrir- muito também fortes. estás a abrir precedentes para. Opa, daqui a bocado vamos dizer, olha, o melhor jogador a dar 50 toques seguidos, olha, se calhar é um jogador dos Chaves. Percebes? Estamos a abrir precedentes de o mais explosivo, o mais finalizador. Eu acho Não, que é mas o eu melhor estou a falar ponta com de estas lança. características, Certo, eu compreendo o que estás a dizer, mas eu acho que o debate deve ser quem é o melhor ponta de lança. Falcão. Eu também acho que é o Falcão agora. Eu consigo perceber, e o Miguel é da opinião que é o Gyökeres, e consigo perceber, e é uma opinião completamente plausível, porque o que ele está a fazer é fora de normal. Sim, Agora, sim. vamos deixar de... o Carranga melhor. Pá, é o melhor ponta de lança. Até se formos a ver outro aspecto, o Falcão, quase, vamos pôr entre aspas, não é? Era metade do tamanho do Gyökeres e era fortíssimo na bola aérea. Pô, de cabeça o homem era... Lá está, o Gyökeres era... O E Falcão era um e o Gyökeres, eu me finalizador. lembro de ter um golo de cabeça. Ai não. E eu não me lembro de ver o Falcão Eu marcar um lembro-me gol como do- marca o Gyökeres, por exemplo. Contra o Futebol Clube do Porto, aquele... Eu não sei se dois aquele golos a acabar Villarreal- o jogo, um deles é de cabeça. Aquele Bom, cruzamento pronto, do Nuno marcou, Santos. mas marcou um ou outro, não é uma coisa... Sim, não é... Aquele Não é gol- recorrente. Não sei se se lembram, o Porto Vila Real, o 5-1 aqui no Dragão, acho que há um gol do Falcão do género. Sim, Um mas ou outro, claro que vai ter sempre assim um gol desse. eu não consigo, eu percebo, mas eu
Já disse isto há bocado e digo E novamente. tem Eu provas nunca dadas vi, junto de campeonatos. e eu nunca vi, mas por isso tu vais ter tempo de ver. Mas isso já Eu estás nunca a vi- comparar a carreira, nós estamos a falar de Liga Portuguesa. Eu nunca vi nada assim em Portugal. Pá, nunca vi. Vocês têm a vossa opinião, eu tenho a minha, mas eu nunca vi um jogador assim em Portugal. E já vimos muitos: Falcão, Jackson, Jonas, Lisandro Lopes. Já vimos Sim, muitos bons era avançados. Lietzen, já vimos muitos bons avançados em Portugal. Eu nunca vi um Vítor Gyökeres tão decisivo, nunca vi. É um jogador que está literalmente a jogar um campeonato, não vou dizer sozinho, porque o Sporting ainda tem ali um ou outro jogador que foram muito importantes para a época, mas para aquilo que é a realidade neste momento e para a época que o Sporting teve, com tantos Está 2 ou 3 lesionados, passos à frente daquilo que é. com tantos o lesionados, se não houvesse um Vítor Gyökeres, o Sporting não estava na luta pelo título. É uma equipa que está a ser, não vou dizer carregada, porque lá está, há outras valias. Pá, mas é um animal. Eu até É um falava absurdo, disso há é um pouco. absurdo. Será que sem Gyökeres o resultado tinha sido assim? Isso porque Não ia ser. Mas sem Gyökeres o Sporting não estava a lutar pelo título, pode ser a sim, certeza. eu acho que o Sporting vencia, acho, um jogo frente ao Boa Vista, mas o Boa Vista até, depois do primeiro golo, o Boa Vista Consegue até assumir o jogo. encontrar ali um equilíbrio e ir para cima do Sporting, só que acho que o segundo golo foi mesmo uma machadada, até no próprio ânimo da equipa achadrezada, e depois foi ladeira abaixo. Foi um escalão. Foi um império. Mas também é aquilo que ele disse no jogo do Foi Benfica com o AVS. Começou a rodar os jogadores, até que Pedro Gomes chegou a médio, não é? Sim. Mas pronto. Lá está, é o único jogador que compara Gyökeres era Hulk, no sentido, lá está, eu sei E que não mesmo quer assim dizer eu por aí, punha o Hulk à mas frente. mesmo assim no sentido da explosividade, do Nós remate, conseguimos dizer só porque o Hulk teve uma época quase inteira a jogar a ponta de lança também no Porto, numa época em que o Porto não tinha ponta de lança, não lembro na altura porquê, em que situação, mas lembro-me de dessa, Marquianco e sim, Kleber. lembro-me dessa São época campeões. exato, na época de Marquinhos e Kleber, em que o Hulk joga a ponta de lança a época toda, parte aquilo tudo. Com Rames, Nesse Moutinho. sentido, eu ponho o Hulk e eu faço uma Mas comparação achas entre os que dois. no século XXI, o melhor ponta-lança a jogar em Portugal é o Gyökeres? Vítor Gyökeres. Pá, eu nunca Sim, vi assim, não nada podemos assim. falar do século XXI porque houve um Jardel. Sim, mas o Jardel, pronto. Foi Houve um Benny quando McCarthy que fizemos ganhou um uma Liga vídeo- dos Campeões com o Foi quase Porto. como quando fizemos outra vez aquela conversa do banco. O Jardel faz a transição. Ou seja, quando dizes século XXI, estás a pegar desde 2000 até agora. Mas o Jardel jogou no Sporting só no século XXI. Ok, mas pronto. 1-2 Certo. E consegue e ganha e ganha o a campeonato. botador. A botador também. Eu não sei se é no Porto. Eu acho que é no Porto que ele ganha a botador. De certeza. Acho que sim. Não sei se é no Porto ou se é no Sporting, mas sei que é este século. Porque no vídeo passado falámos sobre isso. Pá, lá está. São opiniões, isto é muito difícil porque vai de gosto de cada um e daquilo Sim. que gosta de ver dentro do Eu futebol. atualmente Tigre. acho que é. É o acho que Tigre, é o Falcão. Eu também acho. É outro patamar. Mas Gyökeres. Pronto, a minha Mas eu resposta está gostaria ele assim. ficar mais uma época. Não sei. Ou cheat code. Acho que não, acho que não. É cheat code. O Gyökeres é cheat code. Ah, então o Gyökeres é cheat code? É cheat code, claro que é. Mas olha, Mas para olha mim que o eu já Falcão é pensei, melhor. Imagina, Também era cheat code. ele Também era. ainda pode bater mais recordes desta época, como é óbvio. A cena do mas- Gyökeres é que não tem uma equipa tão forte como o Porto tinha. Mais uma razão. Mas eu continuo a achar que o Falcão, também devido àquilo que fez enquanto carreira. Mas, tu não, Enquanto não- mas estamos estamos a a falar- falar mas pronto, avançada estamos a em falar de Liga Portugal. Tá bem, mas estamos a falar de um Avançada em jogador que foi o Portugal. melhor marcador da Liga Europa e que deu uma Liga Europa ao Porto. sim. Avançada em Portugal, jogador, A não nível é europeu- título, estamos a falar de Tá jogador, bem, não estamos a falar mas a de nível títulos. europeu, ok, Gyökeres marcou uns golos na Liga dos Campeões. Mas ano passado na Liga Mas Europa o estás a dar Sporting... uma no cravo e não ter na ferradura. Então o Sporting é uma equipa muito superior e natural. Mas o que é que o conseguir ganhar mais Gyökeres troféus. ontem, ano passado, Obrigado. o Sporting também tinha uma grande equipa. O que é que fez na Liga Europa? Sim, mas de Falcão. ter uma grande equipa a ter uma equipa capaz Sporting de foi eliminado pelo campeão da Liga Europa, Quem foi campeão? o Atalanta. Pois foi. Mas mesmo assim, o que é que tem? Falcão Qual é Falcão que é a tua... destruiu grandes equipas. A jogar no Porto? No Porto. Diz-me uma. Villarreal tinha uma grande equipa na altura. Não Diz-me tinha. uma. O Braga tinha uma grande equipa. Estás aí, não estás, não Mas a estás a equipa dizer russa nomes. tinha uma grande equipa, CSKA. Ah pá, mas tu se fores por aí, o Gyökeres também destruiu o City. Também o City Pronto, perdeu em são Alvalade. exibições, mas eu continuo a achar que o São Falcão é melhor. exibições. Mas isso que o Villarreal também é uma Estava-me exibição. a lembrar, ou melhor, queria fazer esse raciocínio. Imaginem que o Gyökeres fica a terceira época no Sporting. Não acontece, não Ele acontece. É vai partir impossível, é recordes. impossível. Sim, mas É impossível. um cenário hipotético. Ele ia ganhar, ou seja, ia conseguir bater os recordes todos. Eu Exceto acho. na Europa. Sim, Eu mas acho em que tinha Portugal, que ir a... Eu tinha que ir eu um acho que ele ia tanto. ser o jogador mais rápido a chegar aos 100 golos. Que ainda é Tinha que possível ir alguma fazer coisa neste para ano. ele ficar... O Ruben Amorim Ele tinha que está a voltar 5 golos de ser o jogador mais rápido. a chegar aos 100 gols. Chegar aos 100 golos. Muito bem. Depois daqui desta luta entre El Tigre
e o Viking, vamos dizer assim, Viking. entre Vítor Gyökeres e Radamel Falcão. Vamos falar um pouco da segunda liga. Não sei se querem começar pela promoção ou pela manutenção. Falar pela manutenção. Se calhar pela manutenção, Mais para cima. que é, eu peguei aqui no telemóvel para dizer dados em concreto e corretos. Neste momento a segunda liga parte com o Oliveirense em 17º com 28 pontos, o Mafra em 18º com 24, mas acaba por estar muito mais longe aqui desta luta pela manutenção. Passos de Ferreira em zona de playoff com 30, Futebol Clube do Porto B na posição mais à frente com 32, Portimonense com 34 e Leixões com 35. O Portimonense e Leixões, que esta jornada o Portimonense empatou frente ao Tondela, um resultado muito importante, frente ao líder do campeonato. O Leixões venceu finalmente, em 2025 só tinha vencido o Porto B fora de porta, já não vencia desde 20 de dezembro, venceu o Penafiel por 3-1 e fez 35 pontos, o que já coloca a equipa do Mar, os bebés do Mar, a 5 pontos do play-off. Colegas, como é que vocês veem esta luta pela manutenção na segunda divisão e o que esperar deste Passos de Ferreira, que é uma equipa que há bem pouco tempo estava no primeiro escalão, mudou de presidente também há Nas últimas semanas. um mesito para aí mais ou menos, que mudou de Giga de presidente, Passos. o Giga de Passos, mas que está aqui completamente atado a ferros nesta segunda liga e não parece ter melhora. Uma equipa do Passos de Ferreira que, atenção, vai defrontar o Alverca em luta pela subida, Felgueiras e Académico de Viseu, duas Felgueiras também equipas. está meio que metido aí na luta, não? Felgueiras tem Já 39 pontos. garantiu, e o Viseu também. Eu acho que até Na luta estão, pela... Não, pela pelo subida playoff. não. Não. Não, Estão Viseu e no meio. Felgueiras, Estão nos 11º, meios até, 12º. Exato. Eu São lembro-me de ter visto isso. 39-41, para o playoff são outras equipas. Como é que vocês veem? E atenção, também podemos realçar aqui o crescimento do Porto B, que é uma equipa que nos últimos jogos, em 5 jogos, tem 3 vitórias, um empate e apenas uma Já derrota. começa a sair ali Da zona de sufoco. Certo. Eu acho que dá para fazer um paralelismo quase com a primeira divisão. Isto no sentido em que eu acredito que o Mafra e o Oliveirense, assim como o Boa Vista e o Forense na primeira liga, são as equipas que praticam o pior futebol, as equipas que muito possivelmente serão as condenadas à descida. Portanto, Diretamente, sim. Sim, certo. também me parece que sim. depois temos ali um Passo de Ferreira e opa, acho que falo para todos. Pá, eu espero que o Passos não deixa, porque estava a falar de um clube histórico, um clube que há meia dúzia de anos atrás jogava a Liga dos Campeões. Jogou Playoff Liga dos Campeões, jogava Liga Europa, Pá, conseguiu aquele terceiro lugar com o Paulo Fonseca. se Paulo não tenho erro. Fonseca, Josué, Cícero, Caetano, Pá, Vítor, Tony, Careca, estamos a falar. Ricardo. Ricardo, estamos Filipe a Anunciação falar- também, Este- que nos ouve. como estão a ver o Pedri até fora da conversa do banco, ele sabe as equipas todas. Sei. Mas estamos a falar de uma equipa histórica em Portugal e seria uma pena que pronto, está no lado do playoff e ainda terá de ir jogar o playoff contra a equipa que estará também no lugar de subida do playoff da Liga 3. Mas Que é o eu Varzim. espero. Deverá andar entre Varzim e Faf, algo deste E o género. Sporting B também pode estar. O Sporting B está em segundo lugar, um pouco mais Sinceramente, espero distanciado. aqui que o Passos consiga garantir a manutenção. Quanto mais não seja, se não conseguir de forma direta, que o consiga depois no playoff, porque estamos a falar de um clube, lá está, com muita história e seria algo triste vermos mais um histórico assim a ser afundado, como já vimos noutras ocasiões. Deixa-me só dar aqui Força. um retoque aqui no Passos, que Mas joga disseste, muito mal o Passos. Sim. Pois Então, é uma isso. equipa que concordo joga um contigo em futebol tudo, é uma equipa muito fraquinho. Eu vi Sem este dúvida. jogo contra o Leiria. um histórico do futebol português acaba por ser, uma história um bocado recente, mas já acaba Tens ali um estádio por ser que não considerado pode estar histórico. na Liga 3, por amor de um Deus. E que estádio. mudou o treinador há pouco tempo também. Mudou, o Carlos Mudou. Fangueiro saiu, veio agora Filipe Cândido. o Filipe Cândido, exatamente. A questão do Passos, pelo que aquilo que se sabe, é um bocado complicada a nível financeiro até. Havia a possível entrada de um investidor israelita, se não me engano, com alguns milhões no bolso, mas com uma possível descida poderá não entrar, aparecer, sim. não aparecer, não voltar às terras da capital do móvel. É complicado falar esta situação do Passos, porque sempre nos habituou a ter grandes exibições mesmo na primeira divisão. Anos a lutar pelas competições europeias, Com bom público. com bom público, É uma sempre. equipa que tu vias quase sempre ali, sexto, sétimo classificado. Um estádio incrível, apesar daquela bancada, pronto, ali, não sei se é A descoberta. o topo sim. norte descoberto, ali, pronto, que é fraquinha. Mas é um Mas um de estádio Primeira com Liga, condições, Primeira com as Liga. condições da Primeira Liga. Ganhou a Tottenham há 3 ou 4 anos em casa, não há, Conference League. há que não Sem esquecer isso. E é uma pena realmente ver o passo assim. Esperamos
também esperas, acredito também que o Miguel espera isso, que é a manutenção do Passos, porque o Passos não só na segunda divisão é preciso na primeira e há que dar a volta a isto. Em relação aos outros que estão um bocadinho fora aí da luta já, tanto o Leixões como o Portimonense, Acho que a luta é mais ali que o Porto. Sim. Porto. Mas Sim. a questão do Portimonense é um bocado de estranhar, é uma equipa que desceu ano passado Sim. da primeira divisão, uma equipa que sempre teve um bom investimento, não um investimento para umas competições europeias, mas uma equipa com algum dinheiro, fazia sempre boas vendas. Com os patrocínios japoneses e tudo. Exatamente, tinha um mercado ali na Ásia bastante forte até, para trazer jogadores aqui para o campeonato português, mesmo no E Brasil mercado também, brasileiro, sim. com o Everton, com o Lucas Fernandes, com grandes jogadores, e teve uma época bastante tremida, andou muito tempo metido nos últimos lugares, e o Leixões, que é um clube vizinho daqui, conhecemos bastante aquilo que é a realidade do Leixões, que não se percebe, honestamente, muito aquilo que foi a época Uma equipa montada para subir. as primeiras primeira jornadas era para Só subir. trutas, que nós costumamos dizer, são jogadores com muita André, rotação na Rafael Primeira Martins, André Simões. Simões, grandes jogadores, grandes a nível de nome. O guarda-redes, para mim, é dos melhores O Dani guarda-redes da Figueira, segunda liga. só saiu Dani porque veio o Joel Figueira, Robles. que é um guarda-redes que podia estar perfeitamente na primeira liga, um excelente Não guarda-redes. tenho dúvidas que para o ano. Sim. Ele está emprestado pelo Estoril, o Joel renovou, portanto não é para ficar. Sim, mas é vendido a um clube qualquer da Primeira Liga. O próprio Verton, que é um O jogador Everton que. teve para si para a Vitória. Um jogador que no Campeonato Brasileiro cheguei a vê-lo muitas vezes a jogar a titular no Flamengo. Muitas vezes É um no jogador Brasileirão. jovem com Lá margem. está, por falar em Flamengo, foi essa ligação que o Leixões teve com o Flamengo que acabou Caiu, por destruir aquilo que era as expectativas da temporada dos Bebés do Mar. Sim. E depois, claro, que se vê, estamos a falar de um clube com bastantes adeptos, que aquilo que é um bocadinho fora do normal do panorama nacional, com um estádio mítico, como é o Estádio do Mar, com grandes temporadas na primeira divisão. Eu lembro-me daquela época que durou até janeiro em primeiro lugar, com Wesley, com Bruno China, com Braga, treinado pelo treinador atual, o José Mota. Se não me engano, o 6-7, foi 6-7, 8-9. 8-9. Lembro que tinha sido aí nessa altura. É uma pena ver o Leixões assim, espero que melhor, honestamente. Dá pena, porque isto realmente dá pena ver assim clubes como o Passos, como o Leixões, com esta história, estar assim tão mal, é efetivamente tenho pena só. Eu não tenho, acho que não acrescento mais nada, apesar de lá estar olhando um pouquinho para aquilo que é o futebol e não para a história. O Passos é uma equipa que neste momento merece estar, principalmente na zona de playoff, porque o Passos tem um futebol muito, muito fraquinho, e quem diz o Passos, também sem querer criar aqui suscetibilidades, o Leixões também tem um futebol muito fraco. Conseguiu uma boa vitória agora frente ao Penafiel, Mas bom quem jogo. não ganha o Penafiel hoje em dia? É verdade, o Penafiel começou a época Já está em nono lugar. em nono lugar e começou a época, parece que eu sempre venho aqui à classificação da segunda liga, vejo o Penafiel nos 43 pontos. Não, está nos 43 pontos desde janeiro. O Penafiel tem aquela política de não contratar jogadores em janeiro e desde então que veio sempre a descer. Mas o Leixões de facto teve um bom jogo, José Bica volta a fazer um bom jogo. Tem feito alguns bons números, 11 jogos, 4 golos, uma assistência, tem sido de facto dos melhores jogadores que se aproveita neste Leixões nesta segunda parte da temporada. Mas o Leixões, se não fosse esse arranque mais positivo, provavelmente hoje em dia estaria pelas ruas da amargura, porque é um futebol muito fraco aquele que pratica a equipa de José Mota, também uma equipa que quer lutar para subir, contratar um treinador que tinha 0 pontos na primeira liga. Não há aqui muita coerência por parte da estrutura leixonense, que acaba por agora estar a sofrer um pouco pelos seus pecados. Tendo esta vitória, foge aqui um pouco esta luta. No Porto B, queria só dar aqui uma palavra a Bonites, que é um excelente jogador. Não jogou este fim de semana na vitória do Porto B em Santa Maria da Feira frente ao Feirense, peço desculpa, mas é um excelente jogador e acho que o Porto A devia pôr os olhos em Leonardo Bonites, nem que fosse como uma opção, não como titular, como é óbvio, mas como uma opção desta equipa. Alarcón também muito interessante, mas Bonites acho que é um jogador acima da média. Na luta pela subida à Primeira Liga temos o Tondela, de Luís Pinto, com 58 pontos. O Vizela, que nesta segunda parte da temporada vai com um recorde. O novo treinador. Desde que chegou, ainda não perdeu. O Alverca em terceiro lugar, que hoje venceu o Desportivo de Chaves.
e Foi em Chaves ou foi lá em baixo? em Chaves. Foi Chaves. Distanciou-se e está a 4 pontos, no lugar de playoff, em 4 pontos para o Chaves, que está em quarto com 50. Depois há a Torriense com 48, a Leiria com 46, numa luta muito mais complicada, principalmente para o Leiria. O Torriense ainda pode sonhar aqui com alguma coisa, ainda que esteja a 6 pontos desse lugar de playoff. Colegas, eu acho, e queria mandar isto para a mesa desde o início, que o Tondela, o Vizela é o justo vencedor desta segunda liga. Pode não acontecer, pode ser o Tondela, mas a nível de futebol jogado não há ninguém Mas como o Vizela. Ouvir, acho que já está praticamente E tragam o Diogo Nascimento para outros patamares, por favor. A O subida, joga muito. os 2 primeiros lugares acho que já estão praticamente assegurados. O Tondela, que tem uma grande equipa para aquilo que é a segunda divisão, Sim. muito bem treinado. Estamos a falar de Luís Pinto, que tem vindo a fazer grandes trabalhos. Um treinador Bom crescimento. que era bem da formação de crescendo, não é? Leixões, faz uma época, a mítica época do Passos, com o Passos do Lessa, que não sobe, mas que vai aos quartos de final da Taça de Portugal e perde o Não, o Sporting. Lessa sobe. Só que depois Não, a nível isto é financeiro... no ano anterior. Nesse ano não sobe. Não? Não. Pensei que tinha sido esse ano. Não sobe esse ano. Luís Pinto tem feito um grande trabalho no Tondela, vinha a fazer no FAF ano passado. PAF, sim. Que entra a meio da época. Depois o Vizela, é o que falaste, é uma equipa que não vinha a prometer muito, tinha mantido o treinador da época passada, que E acaba manteve por alguns descer. jogadores. Manteve chave. uma base, a exceção de Essende, de Bruno Wilson, do jogador que estava Mas o emprestado. Alessandro, eu acho que até Esquina. faz um encaixe Acho que ele vai para engraçado. a Alemanha. Sim. Portanto, Mas manteve jogadores que já ano passado já andavam ali a espreitar aquilo que era a o Diogo titularidade, como o Nascimento Diogo Nascimento. já era titular no ano passado. Exatamente. no Vizela. E é uma equipa que joga um bom futebol, se calhar, como tu disseste, concordo, o futebol mais atrativo daquilo que é Sim. a realidade da segunda divisão. E depois temos uma luta acesa, aí podemos dizer assim, naquilo que é o lugar de playoff, para acessar a primeira divisão, entre Agora o um bocadinho Alverca, menos, o Chaves e possivelmente aquilo que é o Torriense. Está um bocadinho mais complicado. Agora está um a 4 bocadinho pontos. menos. O Alverca conseguiu distanciar-se de Chaves. E era giro ver outra vez o Alverca, uma equipa Pois que era no isso. início do século teve na primeira divisão com o Mantorras, o presidente era o Luís Fruto Vieira, era engraçado até. O Bruno Lage acho que acaba por jogar. O Bruno Lage não, o Veríssimo, o que foi treinador do Benfica de Estoril, acaba por jogar lá. É uma equipa, Sim, também é uma não diria um equipa com histórico, alguma- mas uma Mas equipa com que já alguma Com alguma não é? história, com alguma sim. história naquilo que também é a primeira divisão. E o Alverca é uma equipa que pode fazer o que fez o Vizela há uns anos. Sim. Terceira, segunda, primeira. O Alverca subiu Sim. este ano. Tem alguns bons nomes Assim, também. Eduardo. António Carter. António está a Carter, eu- fazer uma boa- Gosto do Brenner, que é o extremo do Alverca. Uhum. E lá está, o Vizela acaba aqui por ser, lá está, também na minha opinião, como já referi, a melhor equipa de todas, com bons nomes para estar na Primeira Liga na próxima época, não esquecendo que este Alverca vai jogar contra a equipa que ficar em playoff, Exatamente. sendo esta AVS, sendo esta Boa Vista ou Farense. O Estrela também sabemos, né? está lá. Mais difícil, é o mais Estrela- complicado, mas também está. Ainda faz parte das contas. É, mas 29 como pontos, sair de Estrela. cima, também acho que não tem muito a acrescentar. Aliás, eu acho que a equipa que mais contente, digamos assim, fico por ver nos lugares mais cimeiros, até será mesmo a União de Leiria. Que acho, ou melhor, já tenho algumas, não digo saudades, mas quase de ver o Leiria na Primeira Liga. Aí não concordo contigo. Acho que é uma equipa com, e agora falamos, quase sempre que nós falamos, clubes que ganharam mais vezes a segunda divisão, clubes que já foram mais vezes a finais da taça, clubes Sim, que já está não sei o sempre que, lá está sempre presente. lá o Leiria. E atenção, E o Leiria é clube uma com alguma equipa história e com bons desce jogadores. de uma forma pá, triste, não sei se vocês recordam Eu naquela lembro-me. época em que jogou com 7 sete jogadores. pá, E 3 eram emprestados. são coisas que ficam marcadas na cabeça de certeza dos adeptos de Leiria e dos adeptos de nós do futebol. Portanto, eu gostaria de ver o Leiria novamente na primeira, sem dúvida. Como vos disse, vi o jogo entre o Paço de Ferreira e o Leiria. Há um jogador muito interessante no Leiria, um espanhol avançado, não me recordo bem o nome, mas Sim. penso que é dos melhores marcadores da liga. Até se conseguires confirmar Eu vou aí. ver aqui, mas eu sei que não estou a falar. Eu penso que se ele não é o melhor É o marcador, ele Juan será lá para Munhoz. cima. Exatamente. Um jogador bastante interessante. Eu gosto também muito do. Eles têm uma excelente equipa. O Sim. Van der Gaag também é um excelente jogador. O Sim, João o O Van der Rezende. Gaag já está lá há 2 ou 3 O anos. João Rezende também lá está. Uma equipa bastante O interessante. Leiria tem uma equipa muito Diogo muito Amado, interessante. um Sim, jogador que esteve no Amado, Estoril. O guarda-redes é o Kisek. Sim. É uma equipa já com uma estrutura interessante. Eu já não e quem compacto sabe muito se com não a tua vamos ver o opinião em Leiria relação na ao Leiria. primeira daqui a uns anos. Sim, pode acontecer numa Este ano próxima já não temporada. parece, mas- Não. Este ano é muito complicado. Sim.
O Chaves até é a equipa aqui que pode lutar por uma eventual Chaves chegada à play-off. O Chaves também é uma equipa que está recheada de... E é sempre assim todos os anos. Sim, mas acabamos e por se calhar- trazemos para o de cima equipas que tiveram cá há pouco tempo, Tondela, o Vizela, o Alvercanão, mas o Chaves também é uma equipa que teve cá há pouco tempo, quem diz cá na Primeira Liga, Sim. acaba por haver também esta mística. Na primeira já não é tanto assim, as equipas que sobem têm-se mantido pelo primeiro escalão. Sim, logo no Sim. primeiro ano costumam ficar, mas eventualmente caem, ou a não ser que seja Não uma equipa acontece como o Rio muito Ave subir e ou descer o logo. Estoril. Sim, que- sim. O Nacional era até uns anos uma equipa sobe e desce. Sobe e desce, sim. Por acaso este ano conseguiu a manutenção. Tanto o Tiago Santa Margarida. Clara também. O Santa Clara já foi à Europa nos últimos tempos. Sim, mas é uma equipa que sobe este ano. Sobe. Sobe este ano e está lá em cima na mesma. Mas bem, colegas, foi então este o nosso... Eu só queria dar aqui uma palavrinha, não tem a ver com a segunda divisão, mas com a quarta. Acabei por ir ver o Lessa. o Lessa com o Marco e há que dar os parabéns àquilo que tem sido estas duas equipas, apesar, não achei o jogo assim a coisa mais interessante do mundo, mas o ambiente no estádio estava um bom dia de futebol. 600 adeptos do Marco é muita fruta, é muita gente a apoiar o Marco. Um jogo bastante combativo, 2.000 ou mais 2.000 adeptos no estádio. É isto que nós queremos para o campeonato português, para as divisões portuguesas, pessoas no estádio, horários bons, massa humana que demonstra que gosta realmente dos clubes da terra. E os meus parabéns ao Lessa, os meus parabéns ao Marco, os parabéns também ao Paredes, que tem vindo a fazer boas campanhas e tem sempre adeptos no estádio. E era só um bocadinho Tarantini a comandar. uma parte aqui sobre o Campeonato de Portugal. Muito bem, vai chegar então ao fim o nosso episódio. Já sabem que podem nos ver no YouTube e ouvir no Spotify. Agradecer à Sport TV por estar connosco em todos os episódios e por nos apoiar em vários momentos. Agradecer também à Albull e não se esqueçam, passem aí na descrição, registrem-se no nosso link e atrevam-se a ganhar várias coisas que a Albull tem para oferecer, nomeadamente apostas grátis, bónus de depósito, bónus no primeiro depósito, até 50% se não estou enganado. Aproveitem, vasculhem, vão encontrar aí várias coisas que também vos podemos oferecer. Da nossa parte vai ser tudo. Aquela célebre e tão bonita frase: se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Um abraço, até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.